Graça e paz, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Sejam todas bem-vindas com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas, graça e paz. Deixa aqui nos comentários para mim saber de onde que você está falando, qual cidade que você está falando, e seja muito bem-vinda. Nós vamos começar uma série neste mês de março, a 7.1, sobre as mulheres da Bíblia. Então seja bem-vinda, preciosa, seja muito bem-vinda, amém? E hoje, logo de princípio, eu quero começar falando com você sobre Eva, a primeira mulher da Bíblia. É isso mesmo. Quero começar falando sobre Eva. Deixa eu posicionar aqui. A Eva, que foi a primeira mulher da Bíblia. Amém? E se eu te disser que o maior erro da Eva foi dar ouvido à voz errada? Então, já quero começar assim, bem forte hoje, tá? Então, já vai compartilhando essa live com a sua amiga, com outras mulheres. Fala para ela dessa novidade, dessa série que vai ter esse mês sobre todas as mulheres da Bíblia, na qual nós vamos aprender muito. Amém? Quantas mulheres estão sofrendo hoje por dar ouvidos à voz errada, por acreditarem em voz errada? Então, antes da gente iniciarmos, feche teus olhos. Eu vou orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti nessa manhã essa live. Nos colocamos na Tua presença, Espírito Santo. Toma controle dessa live. Fala profundamente aos corações de cada mulher aqui que acessar esse vídeo, essa live. Independente por qual plataforma, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. Revela as áreas que precisam ser curadas. Fortalece, Senhor, a identidade de cada uma aqui. Cura feridas. Ensina, Senhor, através da vida de Eva, que cada uma possa receber a sua porção e que nenhuma saia daqui da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus. Amém. Glórias, aleluias. Abra tua Bíblia comigo, lá em Gênesis 3,16, que diz assim. Ó, tô com a minha Bíblia aqui, eu tô num ambiente hoje diferenciado. Lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 16, diz assim. A mulher lhe disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com a dor você dará à luz. O seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Amém? Então, o texto base hoje é Gênesis, né? O livro de Gênesis. Só que a base bíblica é 3,16, né? No qual a Eva, ela foi criada. E eu quero compartilhar aqui com a tua vida, pra gente aprender com essa primeira mulher da Bíblia, que é a Eva, como prever consequências de pequenas decisões em longo prazo. Por quê? Porque a Eva, ela foi criada perfeita, em um ambiente perfeito, onde tinha a presença de Deus, né? Só que mesmo assim, ela foi enganada.
Então eu quero compartilhar com você aqui um texto e eu quero que você preste muita atenção. Porque esse mês de março será o mês da sua transformação. Será do novo de Deus na tua vida. Amém? Então, ouça. A vida de Adão era maravilhosa no Éden. Aquele jardim planejado por Deus e digno de ser admirado. Mesmo assim, Deus disse: não é bom que um homem esteja sozinho. Farei alguém que ajude e o complete. Adão foi criado à imagem de Deus e os animais não. O Deus triuno estabeleceu no homem a necessidade de comunhão com outra criatura que também compartilhasse dessa mesma imagem divina. Todo aspecto feminino que havia na natureza precisava de uma representação humana. Eva não foi um apêndice, ela era indispensável. Deus concluiu que a existência de Adão sem a companhia de Eva não era boa. O Senhor mudou o seu método quando criou Eva. E até ali ele criara os organismos a partir do solo. E fez o homem do pó da terra. Fez todo tipo de árvore brotar. E também formou os animais e as aves. Poderíamos pensar que, como o seu método funcionou, o Senhor o repetiria, mas não foi assim. Deus utilizou um povo, procedimentos que removeria qualquer sombra de dúvida de que o homem e a mulher compartilhavam uma essência idêntica. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Seja bem-vinda, Patrícia Rodrigues, seja bem-vinda, Angelita Ferraz, sejam muito bem-vindas. Então, tinha domínio sobre a terra e compartilhavam a incumbência de povoá-lo. No entanto, em meio à opulência do Éden, havia uma árvore cujo fruto de Deus o alertou a não comerem. Entenda bem. Deus preparou tudo, Deus fez o jardim maravilhoso, criou Adão, só que ele achou, por bem, Adão não ficar sozinho e criou Eva da costela de Adão, Será que o Senhor estava fazendo algum tipo de brincadeira com eles? Porque Deus criou todo o jardim, criou todas as árvores, só que alertou para não comerem de uma das árvores. Você imagina você viver num lugar maravilhoso, abençoadíssimo, lindo, um verdadeiro paraíso. E ali teve uma restrição, teve uma ordem. Presta atenção aqui. A pergunta é, nossa, mas tem um monte de árvore. Estamos aqui vivendo no paraíso. E de repente eu não posso comer de uma daquelas árvores. Então, para entendermos o porquê dessa árvore, precisamos compreender algo mais sobre sermos criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, escute aqui. Eu quero que você entenda. Oi, seja bem-vindo. Beatriz, seja bem-vinda. Então, quero que você entenda. Deus criou a cada um a imagem e semelhança de Deus. Toda a natureza está programada para responder como Deus planejou. Os pássaros voam, os peixes nadam, os cervos correm,
Mas no centro da criação está o homem e a mulher que foram criados com o diferencial de poderem escolher amar e obedecer a Deus e a ouvir e a amar, obedecer a Deus e a ouvir a Ele e a seguir o seu caminho de independência. Então o Senhor, Ele foi perfeito em tudo que fez. O Senhor, Ele foi perfeito em tudo que fez. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Por que eu tô assim explicando bem detalhadamente? Eu sei que tem muitas mulheres aqui que já conhecem, que já sabem, mas eu também tenho pessoas aqui que não têm acesso à Bíblia, que não têm acesso a essa história na raiz. Então eu tô explicando para todos, amém? Eles eram únicos elementos não programados no universo. A árvore, portanto, estava lá no jardim para que Adão e Eva pudessem optar por permanecer em comunhão com o Senhor. O amor está associado à escolha. Sem o direito de escolher, não faz sentido dizer que amamos. Podemos exigir obediência, mas não amor. Aquela árvore concedia a Adão e a Eva a oportunidade de amar a Deus de uma forma significativa. Entende? Você está entendendo aqui, gente? O amor está associado à escolha. À medida que os acompanhamos fora do jardim, encontramos Eva somente em mais 2 ocasiões. No capítulo 4, a gente lê que ela deu à luz a Caim. Se você não conhece, leia todo o livro de Gênesis, tem muita história aí. E em seguida, ela também deu à luz a Abel. E depois há um terceiro filho que chamou de Sete. Todos os outros filhos não foram mencionados e nada foi dito sobre a morte de Eva. Sua vida foi uma sucessão de anos de fadiga e cansaço. Sim, ela ganhou o que lhe for prometido. Ela ganhou o conhecimento do bem e do mal. Mas com isso conheceu a labuta, conheceu a dor, conheceu a perda, conheceu a morte. Deu à luz a 2 filhos cujo antagonismo terminou em assassino e exílio. Muitas mulheres viveram grandes tragédias, mas nenhuma jamais conheceu a angústia de Eva ao ser expulsa do Éden e afastada de Deus e de seu marido e de um meio ambiente aprazível. Ela conheceu o bem e ela conheceu o mal. E Eva foi cortada da comunhão com Deus, com o qual deveria se relacionar. Olha que forte. Simplesmente porque teve ali o quê? Uma desobediência. Teve uma escolha. E dessa escolha teve uma consequência. Ela conheceu o vazio da angústia, ao lembrar-se do propósito para o qual foi criada. E em meio a esse trágico desfecho dessa história, nós encontramos um minúsculo raio de esperança para Eva e toda a humanidade. Na maldição invocada sobre Satanás estava embutida a promessa divina de um descendente que o derrotaria. Em meio às punições e profecias, Deus preocupou-se em estabelecer o relacionamento com os que portavam a sua imagem. Ele advertiu a Satanás de que a sua vitória não seria para sempre. Chegaria o dia em que alguém nascido da semente da mulher
uma afirmação incomum, pois semente, ou sêmen, provém do homem, feriria a cabeça da serpente. Nessa primeira promessa, temos a primeira indicação de um fruto livre de pecado. Deus não desistirá de suas criaturas. A peça continua, a cortina ainda não havia baixado no ato final. Então a história de Eva é trágica para ela e para nós. Entende? Decidindo erradamente, não podia mais mudar o final da história, nem para si, e nem para Adão, nem para Caim, nem para Abel, nem para o seu filho Sete, ou qualquer dos seus descendentes. Mas o autor mudaria o final da história. Deus usaria as más decisões, a dor, a tristeza para obter um final feliz. De novo, Deus usaria as más escolhas de Eva. Deus usaria as más decisões de Eva para obter um final feliz. Eu e você não vivemos como Eva, esperando pelo cumprimento da promessa do Senhor, pois ela já foi cumprida. Jesus Cristo veio e por meio dele podemos nos relacionar com Deus. O apóstolo Paulo escreveu no século mais tarde: assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Essa passagem se encontra lá em 1 Coríntios 15, 22. Em Cristo somos vivificados. Nele podemos vivenciar um relacionamento vertical com o nosso Criador. Um relacionamento que Eva e Adão desprezaram, trocaram por uma ambição. Nós podemos hoje escolher o Senhor para que Ele escreva um final feliz na sua vida, na sua história. Ainda dá tempo de você escolher um final feliz para a tua história. Eu não sei como você vive, eu não sei como você tem vivido. Eu só garanto a você que ainda dá tempo de você viver um final feliz para a tua história. Amém? A história não acaba em Eva, apenas começa. Houve outra mulher que, ao dizer sim para Deus, trouxe o nosso Salvador ao mundo. E entre Eva e Maria, há milhares de anos e de mulheres que tiveram outra história, outras escolhas. Então, em base desse livro, em base em Gênesis, né? Eu quero deixar alguns pontos estratégicos para a tua vida. A culpa substituiu a confiança e o amor. A escolha de Eva levou a ela a consequências, né? Ela foi criada perfeita, como eu falei aqui no começo da história, em um ambiente perfeito, aonde ali se encontrava a presença de Deus. Mas, seja bem-vinda, Paula Silva. Mesmo assim, ela escolheu ser enganada. Ela teve uma escolha errada. Então, eu quero deixar para você 5 lições poderosas. E a primeira é: cuidado com as vozes que você tem escutado. A Eva, ela teve uma consequência, né, a longo prazo, por ter ouvido uma voz errada. A serpente, ela não atacou o corpo da Eva, ela atacou a mente da Eva. Olha que forte, gente. Foi a mente da Eva que foi atacada. Será que você está ouvindo a voz certa? Será que você está emprestando os teus ouvidos para ouvir críticas, para ouvir comparações? Será que você está aí ouvindo a voz da rejeição,
Será que a Eva, ela ouviu a voz que... Por que que você não vai comer? Se tudo aquilo é permitido, por que que você não vai pegar daquela fruta? É só mais uma árvore, é só mais uma fruta. A minha pergunta é, qual voz que você tem ouvido? Será que você tem ouvido a voz que você é incapaz? Será que... Qual voz que você tem ouvido? Será que você tem ouvido as vozes de Satanás na tua mente? Aquelas vozinhas, você não sabe, você não é ninguém, você é incapaz? Porque o inimigo, ele sempre tenta confundir a sua identidade. E anota aí, antes dele confundir a sua identidade, para depois confundir o teu propósito. Primeiro ele confunde quem você é. Primeiro ele quer afirmar a sua incapacidade. E depois ele te desvia o foco do seu propósito. Ele tira você do propósito. E a segunda chave é, a dúvida sempre começa com uma pergunta. Toda queda começa quando duvidamos do que Deus já falou, quem você é. E hoje eu quero afirmar para você que você é preciosa. Eu sempre trato as minhas pacientes como preciosa. Eu sempre trato as minhas mentoradas como preciosa. Porque é assim que Deus te vê. Como preciosa, como única, como escolhida, como uma mulher capaz, como um homem capaz, como uma pessoa amada. Só que o inimigo, ele quer afirmar para você dúvida. Ele quer afirmar, você não é capaz, você não sabe nada. Quem é você? Você é feia, você é gorda. Quantas coisas que chegam para mim como terapeuta. Isso é muito, muito pior. Entende? Então, se Deus já disse que você é escolhida, que você é capaz, que você é amada, que você é preciosa, pronto, acabou. Você é tudo isso e muito mais, entende? A terceira chave é: toda decisão tem uma consequência. Você viu a história de Eva? Ela decidiu ouvir a voz errada. Só que ela teve uma grande consequência. A Bíblia nunca mais relatou sobre Eva, né? Mas Eva teve uma consequência aterrorizante. E assim é comigo e com você quando a gente faz escolhas erradas. Quando a gente dá ouvido a coisas que não agradam a Deus. Aqui a Eva, ela teve 3 consequências. A primeira foi: seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. O simbolismo é claro. Eles compreenderam do que haviam feito. Eles sentiram-se culpa pela desobediência e, em razão disso, destruíram a comunhão com Adão. Em razão disso, destruíram a comunhão com Deus. E aí, o que eles começaram a fazer? Adão e Eva começaram a se esconder. Então, a primeira alienação que vivenciaram foi o quê? Que teve uma separação do Criador. Teve uma separação entre eles e Deus. E não foi somente o relacionamento vertical que se rompeu. Observe as respostas que o casal deu a perguntas de Deus. Adão transferiu a culpa para quem, gente? Adão, ele transferiu a culpa para Eva. E a Eva, ela transferiu a culpa, sabe para quem? Para a serpente. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Então, teve transferências de culpa. Adão escolheu errado, transferiu a culpa
para Eva. A Eva transferiu a culpa para a serpente. Então ninguém quis assumir a culpa. E assim muitas das vezes acontece comigo e com você. Muitas das vezes a gente não quer assumir a culpa das escolhas erradas da nossa vida. Então Eva, a primeira mulher da Bíblia, nos ensina muito. Ensina que escolhas têm consequências. As suas escolhas têm consequências. Ensina-nos que nós temos que entender qual é a voz que estamos dando ouvido. A história de Eva foi trágica. Teve dores, teve desobediência. Só que ela não caiu sozinha. Ela levou Adão com ela. E o que a gente aprende com isso tudo? Com a história de Eva? Eu poderia estar falando de Maria, de Sara. Não, mas eu escolhi primeiro para a gente começar essa maratona, eu escolhi a Eva, porque a Eva nos ensina muito. O poder da influência que a mulher tem. Olha o poder que Eva teve na vida do Adão. Então, você mulher, que está aqui comigo pelo YouTube ou pelo Instagram, você tem um poder de influência muito grande. Você tem um poder de influência muito grande. Você tem um poder de influência nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua casa, com o seu filho, no seu ministério. Tem muitas pessoas que observam você, que vê suas atitudes, que vê suas escolhas. Por mais que você pensa que não, por mais que você ache que ninguém tá te vendo. Então hoje eu quero afirmar para você que você tem um poder de influência muito grande. Aí dentro da tua casa, na sua vizinhança. A mulher, ela tem um poder de influência muito grande. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Em que área da sua vida você está dando ouvido para ouvir errado? Qual é a área da sua vida que você está fazendo que nem Eva? Está dando ouvido, está emprestando seu ouvido para ouvir coisas que não te edifica, que não te auxilia, coisas que não te ajudam. Qual é a área da sua vida que você está emprestando os teus ouvidos para quem não deve? Eu quero que você faça uma reflexão. Eva caiu, mas Deus já tinha um plano. Por quê? Porque o seu erro não é o seu fim. O seu erro não pode ser sua justificativa, não te justifica. A sua culpa não pode ferir a sua identidade. Porque você é uma pessoa amada, preciosa. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Aqui, ó, ela colocou emocional, tá vendo? Na área emocional. Na área emocional. Assim foi com Eva. A Eva, ela não foi atingida no corpo. Ela foi atingida na mente. A serpente falou com ela aqui, ó. É forte? É muito forte. É bem forte. Seja bem-vindo, Pastor Fausto. Então, nós temos que entender tudo que a gente aprende com a história de Eva. Escolhas têm consequências, o poder de influência da mulher. Entende? Nós temos que entender que nós temos que ouvir a voz de Deus. E não podemos emprestar nossos ouvidos para as vozes que nos desvia
do propósito, porque o inimigo, ele primeiro ele mexe na sua identidade. Ele fere você no seu emocional, te menosprezando, dizendo que você não é ninguém, que você não é nada. E depois ele te tira do foco, da presença de Deus, do propósito que o Senhor tem para tua vida. Então eu quero já ir pro final, deixando essa reflexão para tua vida. Qual área da sua vida que você tem ouvido vozes erradas? Qual é a área da sua vida que você tem ouvido vozes erradas, que tem atrasado o processo? Qual é a área? Hoje o Senhor, ele nos convida a refletirmos. Entende? Qual é a área que você precisa ser restaurado, curado? Qual é a área? Amém? Feche teus olhos. Pai, eu apresento cada mulher aqui, cada pessoa aqui a Ti. Senhor, tira toda a culpa, tira toda a vergonha, todo o medo, todo espírito de incapacidade. Senhor, restaura a identidade hoje. Restaura a Tua presença na vida de cada pessoa aqui hoje. Que os nossos ouvidos possam estar limpos para ouvir as vozes certas. Senhor, cura-nos nesse dia chamado hoje, nesse primeiro dia de março. Traga cura, traga restauração para cada vida que vai ter acesso aqui nesse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias, aleluias. E se você sente que você precisa de restauração, de curar suas feridas, de aprender a ouvir a voz de Deus, que é a voz certa. Eu sou terapeuta cristã, tá? Eu só atendo mulheres. Aí você, mulher, que tá aqui me ouvindo, que não sabe por onde ir, está sendo atacada pela mente, tá igual a Eva, já decidiu errado, já tá sofrendo as consequências. O teu erro não te define. Certo? Me chama aqui no direct com a palavra Eva. Eu posso te ajudar. Como terapeuta, psicanalista, mentora. Amém? Glória a Jesus. Você não tem obrigação de caminhar sozinha. Aqui eu falo com mulheres feridas. Aqui eu falo com mulheres que muitas das vezes deram ouvido a vozes erradas. E eu já estou finalizando. Amanhã, às 7h01, você é minha convidada. Tá? Você que tá aqui, ficou comigo até o fim, é minha convidada especial. Andréia Gomes e tantas outras mulheres abençoadas, fortificada em Cristo Jesus, tá? Amanhã, 7h01, nós vamos ter uma série de aprendizado sobre as mulheres da vida. Mulheres da Bíblia, que vai nos ensinar pra vida. Entendeu? Pegou a chave? Vou deixar gravada, tá? Pra você que pegou agora, pra você que... Eu quero deixar gravadinha. Eu vou deixar pra você hoje. Tá bom? Que Deus abençoe teu domingo, que Deus abençoe teu mês. Traga um caderno, traga a Bíblia. Eu sempre falo assim, gente, traz para minhas lives um caderninho e a Bíblia. Porque Deus vai falar muito com você. E por que eu gosto que vocês escrevem? Porque quando a gente escreve, o nosso cérebro, ele registra melhor. Tá bom? Então até amanhã, às 7h01. Eu espero você, mulheres. Eu espero você. Graça e paz! Eu desejo a você paz e prosperidade. Que Deus abençoe tua vida. E até amanhã, 7h01, tá? 7h01, nós vamos aprender mais um pouco. Deus vai falar ao teu coração. Um beijo.